aí, aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês confissões de costureira. Eu listei aqui várias confissões de costureira, de coisas que aconteceram comigo, principalmente de quando eu comecei a costurar, perrengues que eu já passei, histórias engraçadas, coisas que a maioria aqui eu nunca falei pra vocês, então eu acho que vai ser um vídeo legal, divertido e eu espero muito que vocês gostem. E já vamos começar, mas antes eu peço por favorzinho pra você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário, tá? E também não esquece de ir me seguir lá no Instagram, é @GiselleRoge, tá? Eu vou ficar muito feliz de ter você por lá também. A minha primeira confissão é que eu nunca usei a minha primeira saia. Pois é, a lembrança da minha primeira saia é muito clara na minha cabeça. Foi uma saia reta, na verdade um pouquinho evasê. Eu fiz de two-way, que era um rosa meio antigo, tinha zíper invisível e aquele cos que a gente vira pra dentro, sabe? Foi o meu primeiro contato com modelagem, com costura, com máquina de costura, eu não sabia nada. Até uma coisa legal de falar, porque às vezes alguém pensa que eu fui aprendendo sozinha e depois entrei numa escola pra aprender. Mas a verdade é que eu entrei pra aprender sem saber nada, eu nunca tinha sentado na frente de uma máquina de costura. Eu lembro que um pouquinho antes de casar eu tava pegando as minhas roupas pra trazer pra casa nova e eu encontrei essa saia no fundo da gaveta. Eu olhei pra ela, sério, eu precisava ter guardado essa saia pra poder mostrar pra vocês aqui, porque eu lembro a sensação de quando eu terminei de fazer aquela saia, eu me senti incrível. Eu achei a saia perfeita, linda, não acreditando que eu tinha feito ela, e depois de um tempo, né, que eu fui encontrar essa saia de novo, eu olhei pra ela, olhei pras costuras, assim eu falei, meu Deus, como é que a minha professora me deixou sair com isso de lá? Mas é que era a minha capacidade no momento e é muito legal ver isso, né? Se você é iniciante, use as peças que você faz, tá? Não fique com essa não de que não ficou perfeita, de que tem um errinho aqui. Normal, isso acontece. Com o tempo você vai aí evoluir na costura. Não seja boba como eu fiz de não usar a saia porque não tinha ficado perfeita. Segunda confissão é que eu chorei na minha primeira aula de costura. Na verdade, não chorei na aula, eu chorei mesmo quando eu saí da primeira aula de costura. Mas foi um não choro de desespero, ai, não odiei, não sou boa pra isso. Não, eu chorei de alegria, porque quando eu entrei na escola e foi apresentado tanta coisa, eu vi as máquinas, eu vi um monte de gente fazendo coisas diferentes, e modelagens, e réguas, e tecidos. Inclusive, eu falei disso no episódio que eu gravei de um podcast da Fernanda Hertel pra Rádio da Costureira. Eu vou deixar o link pra vocês ouvirem, é muito legal, tem no Spotify, Deezer, no site da Máximos Tecidos, vale muito a pena, eu contei um pouco mais da minha história lá. E eu conto isso, que quando eu vi que era tão complexo, que eu tinha tanto pra aprender, isso me cativou demais. Foi ali que eu me apaixonei por aquilo, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero. E ainda nessa vibe, a minha terceira confissão é que eu tinha muito medo das máquinas de costura. Eu nunca tinha passado a linha, então eu tive que passar algumas vezes para aprender de fato. A minha professora sempre tinha que me ajudar. Nessa época eu ainda não tinha máquina de costura em casa, então não tinha como eu aprender, eu testar e enfim. E eu lembro que assim, das máquinas comuns eu não tinha tanto medo, mas da overlock, quando eu sentei pela primeira vez na frente da overlock, eu fiquei assim, paralisada, porque eram 3 linhas e era uma máquina que fazia barulho e tinha que apertar o pé e uma máquina rápida, mas eu me apaixonei por ela na primeira vez que eu usei, porque a máquina overlock é muito legal, né? Eu amei, mas eu lembro muito disso, de ter ficado com muito medo da máquina overlock, e foi mais ou menos nessa época que eu comprei a minha primeira máquina de costura e depois a minha mãe me deu uma chinesinha. Aí eu testei muito em casa, reinei, como se diz, né? Passei a linha várias vezes, eu queria fuçar na máquina para aprender e aí o medo foi embora.
Quinta confissão é que eu não tenho nenhum medo hoje em dia de mexer nas máquinas. Pode ser uma máquina que eu nunca tive contato, não tenho absolutamente nenhum medo em relação a isso. Eu vejo e recebo por conta do canal, né, alguns comentários de meninas que se prendem muito assim à regulagem da máquina, principalmente na Ultralock, com medo de mexer em alguma coisa e o ponto ficar feio, desespero total, né? Eu tinha medo da Overlock. Eu não sosseguei enquanto eu não aprendi de fato a colocar as linhas, a saber como que aquela máquina funcionava. Então, assim, todas as minhas máquinas aqui de casa, eu tiro todas as linhas, eu desparafuso, eu olho, eu testo tudo, eu mexo em todos os botões, em todas as regulagens, e foi assim que eu sinto que eu adquirir uma certa autonomia para mexer com as máquinas. Até se acontecer alguma coisinha, eu sei que já pode ser por tal motivo. Até um conselho e uma forma muito legal de aprender, tá? Não tenham medo, se joguem, testem, que vocês vão aprender. A minha sexta confissão é que eu pensei, no dia que eu fizer um vestido, eu vou ser incrível, ninguém mais me segura nesse mundo. E eu sei que acontece isso também com vocês, logo que vocês são apresentadas à costura, mesmo que a gente não sabe muito, né, fazer muitas coisas, a gente fica muito assim, imergida numa coisa que a gente só quer saber de costura, a gente vê um monte de vídeos e sites e a gente respira costura, né? E aí eu lembro que eu era iniciante, eu não conseguia fazer nenhuma peça sozinha ainda. Eu comecei a fazer alguns artesanatos, pano de prato, necessaire, porque pra mim era uma coisa muito distante, era uma coisa muito surreal, e fazer a própria roupa pra mim sempre foi como um superpoder, sabe? Então eu lembro que eu pensava muito isso, no dia que eu fizer um vestido eu vou ser FODA. Mal sabia eu que faria até vestidos de noiva. E aí a gente vai pra minha sétima confissão, que eu nunca imaginei fazer um vestido de noiva. Nunca foi uma coisa que eu pensei, que era uma meta, que era um sonho, que eu falei, não, quando eu ser uma costureira eu quero trabalhar com isso. Não, zero, gente, nunca. Eu sempre tive na cabeça de que eu queria aprender a costurar pra costurar as minhas próprias roupas e só. Até que, como vocês já sabem dessa história, contei também no podcast da Rádio da Costureira. Eu fiz meu primeiro vestido de noiva, que foi o meu, em 2016. E depois disso, as coisas foram acontecendo meio que natural, assim. A minha amiga ia casar e me pediu pra fazer um vestido. Depois uma amiga me indicou pra fazer um vestido de madrinha. E aí foi aparecendo os vestidos e eu fui me apaixonando por isso. Eu achei muito especial o fato de você criar vestidos para datas especiais, para vestir mulheres para datas especiais, sabe? Isso me deixa até um pouco emocionada que, enfim, é muito especial para mim isso, mas assim, nunca pensei que seguiria nesse caminho. E falando sobre isso, a minha oitava confissão é que a primeira vez que eu tive vontade de talvez aprender a costurar foi assistindo Gossip Girl. Muitas pessoas já me perguntaram isso, Gi, como que você aprendeu a costurar? Como que foi? E eu sempre falava, eu não sei muito bem. Um belo dia eu acordei com vontade de costurar e, na verdade, tinha esquecido. E Gossip Girl é uma série, acho que todo mundo conhece, é bem velha já, mas foi uma série que marcou muito a minha adolescência. Eu era fanática por essa série, eu fiz muitas das minhas amigas assistirem essa série de tanto que eu gostava. E aí me deu vontade de começar a assistir pela segunda vez. É muito raro eu fazer isso de assistir repetido, mas só séries assim que me marcaram, que eu gostei muito e tal. E aí, gente, como um déjà vu, eu assistindo, eu falei, foi aí que eu pensei em costurar pela primeira vez na vida. Foi por causa da personagem da Jenny Humphrey, que ela era uma adolescente, né, e tinha uma máquina de costura. E o episódio que me marcou foi um episódio que ela tinha uma festa pra ir, e então ela foi até uma loja de grife e tal, experimentou um vestido, foi pra casa e reproduziu esse vestido ela mesma. Foi ali que eu falei, cara, isso é incrível, imagina só eu ser capaz de fazer os meus próprios looks. Naquela época não existiam muitos canais, ou eu não conhecia pra aprender na internet, como hoje em dia, né? Mas eu lembro que foi assim que eu senti vontade de costurar pela primeira vez.
A minha nona confissão, na verdade, é uma história um pouco engraçada e inusitada. Foi a primeira vez que eu ia fazer casinhas de botão. Gente, olha, já fazem anos que eu costuro, já vi muitas coisas maravilhosas, já aprendi muitas coisas legais, mas uma coisa que eu acho incrível e mágica até hoje é o aparelho de fazer casinha de botão, porque eu acho aquilo incrível uma máquina de costura fazer isso. Por isso que eu sou tão apaixonada e eu sempre fico muito, assim, maravilhada quando eu vejo máquinas que bordam, que fazem decorações, desenhos, porque, ai, eu acho muito legal, sabe? E lá na escola eu até postei uma foto no Instagram, eu vou ver se eu ponho pra vocês. É um pezinho de uma máquina antiga que ela faz toda a casinha de uma vez só. Então você posiciona o tecido direitinho, aperta e só fica vendo a mágica acontecer. Fui lá eu, toda linda, feliz, fazer as minhas casinhas de botão. E assim, eu tava tão feliz que eu acabei e fui mostrar pra minha professora toda feliz. E a minha professora, ela é um amor, ela super elogia a gente, mas também dá cagadas quando a gente erra. E eu lembro que ela falou assim, alto, e todo mundo escutou. Ela falou: não acredito que você fez isso, você fez as casinhas do lado errado. Não sei se vocês sabem, mas do lado que a gente prega as casinhas tem diferença quando a gente faz feminino e masculino. E eu tinha feito como se fosse o lado masculino. E aquilo foi um balde de água fria pra mim. Eu tava assim e fiz assim quando ela me repreendeu. Mas é aí que chega no ponto que eu coloquei essa confissão. Eu errei, mas me pergunte se eu errei novamente isso. Nunca mais na vida. Eu posso errar qualquer coisa, mas a casinha de botão no lado certo, nunca mais. A minha 10ª confissão, aí vocês vão me achar super chata, mas aqui tô sendo sincerona, tá? Eu não tenho preguiça. E de novo, por ter contato lá na escola com várias pessoas e receber muitos comentários de vocês aqui, eu vejo que muitas meninas têm preguicinhas em algumas áreas da costura. Algumas têm preguiça de alinhavar, outras têm preguiça de fazer um acabamento que ninguém vai ver, então faz meio de qualquer jeito. Outras querem fazer meio na pressa. Sei que tem dias e dias, tem dias que a gente realmente não tá legal, não tá fluindo as coisas, mas no geral eu não sou uma pessoa que tem preguiça de fazer as coisas da costura. Pelo contrário, as coisas mais trabalhosas são as coisas que eu mais gosto de fazer. E eu sei que isso tem muita influência pelo jeito com que eu fui ensinada. Eu nunca tinha tido contato nenhum com costura, então eu fui ter com a minha professora. Então eu peguei o jeito dela e graças a Deus por isso ter acontecido, porque a minha professora, ela é maravilhosa e ela é muito rígida quanto aos passos da costura, a não pular etapas, a fazer tudo bem bonitinho. Então é por isso que eu virei essa costureira que eu sou hoje. A minha próxima confissão, eu reparo nas roupas das pessoas. Mas calma, não é reparar o look, a pessoa e falar tipo, não gostei. Eu reparo na roupa tentando imaginar como aquilo foi feito. Gente, se vocês pudessem entrar aqui dentro da minha cabeça, quando eu vejo uma peça, eu tô assim, ó, tá, essa blusa, se eu pegar a modelagem básica, como que eu tenho que fazer para fazer essa manga, vou ter que fazer um recorte aqui. De dentro da minha cabeça vai como se fosse assim os moldes e como eu tenho que fazer. Loucura, gente, eu sei, mas eu sou assim, não posso fazer nada. Desde quando eu comecei a ter manequins em casa, né, noivas e tal, faço uns vestidos, faço as peças, gosto de deixar no manequim e às vezes não termino, vou dormir, depois no outro dia pego ou deixo exposto alguma coisa que eu fiz. Gente, incontáveis vezes eu e o senhor, meu marido, Diego, já tomamos vários sustos com esses manequins aqui pela casa. Eu lembro que uma vez eu deixei ele na sala ali, vindo no corredor. Gente, eu tomei um susto do caramba, que eu pensei que era muito um fantasma, porque era um vestido de noiva e você vê aquele vulto branco. Ou quando eu abro a porta do ateliê aqui, eu dou de cara com o manequim vestido. Eu sei que é idiota, mas eu já me assustei inúmeras vezes. 13ª confissão é que às vezes eu assisto os meus próprios vídeos pra aprender. Pois é, às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu esqueço
algum detalhe, eu falo, como que faz isso mesmo? Porque a gente esquece mesmo, né? Tanta coisa. Eu odeio me assistir, mas às vezes preciso voltar alguns vídeos pra relembrar alguma coisa, sabe? Eu volto muito no vídeo de medidas, por exemplo, no vídeo de zíper, no vídeo de como fazer o cintinho, que às vezes foge da nossa cabeça, assim, né? Então, às vezes eu volto no meu próprio canal pra relembrar. Eu não sei se vocês sabem, mas a minha 14ª confissão é que o meu canal não tinha pretensão alguma de ser um canal de costura, sabia? Eu comecei meu canal fazendo vídeos de do it yourself, customizações, de coisas mais voltadas para decoração, que era o que eu sempre gostei, assim, desde pequenininha eu já tinha isso dentro de mim. E aí, como vocês podem imaginar, quando eu fui apresentada para costura, só queria saber de costura, e comecei a fazer alguns artesanatinhos, panos de prato, e depois foi fazendo as primeiras roupinhas, que foram saias, assim. E aí meio que se formou um nicho que hoje meu canal é 99% um canal de costura. A minha 15ª confissão é que eu fui muito julgada quando eu disse que eu fazia vestidos para casamento. E isso aconteceu no meu segundo vestido, que foi o vestido que eu fiz para minha amiga Bianca. Eu lembro que era a primeira noiva que eu ia ver entrando com uma criação minha, porque até então só eu tinha casado com o vestido que eu já tinha feito, né? Então não conta. Então eu tava muito animada, eu queria ver ela vestida de noiva. Era uma alegria assim sem tamanho, vocês imaginam. E aí eu lembro que chegou a hora da entrada dela e eu tava assim esperando para ela entrar e algumas pessoas comentaram assim perto de mim: nossa, quem fez esse vestido? Alguém sabe? E aí uma amiga falou: ah, foi essa mocinha aqui. Gente, elas olharam para mim do pé à cabeça. Tipo assim, me julgando, não achando que eu era capaz, mas meus amores, mal sabiam elas. A minha 16ª confissão é que eu crio metas pra mim dentro da costura de acordo com as minhas dificuldades. Sempre que eu tenho alguma dificuldade em alguma área da costura, eu coloco aquilo como meta e eu foco naquilo até aprender, até realmente entender como aquilo foi feito. Há um tempo atrás eu tinha muita dificuldade de traçar a cabeça da manga com o esquadro, com o método de modelagem que eu aprendo na minha escola de costura. Eu lembro que isso me deixava aflita porque eu queria saber. Tudo que é difícil, tudo que não entra na minha cabeça, eu foco, sabe? Então é até um conselho, uma dica pra vocês. Gente, eu fiz acho que umas 20 até entender por que eu tava riscando, por que eu posicionava o esquadro daquele jeito, por que é que fazia cada coisa, até que um belo dia eu fui traçar a manga e falei, é agora. E tracei sem ajuda, sozinha, entendendo o que eu tava fazendo. Penúltima meta, gente, é uma coisa que acontece comigo, que eu acho que deve acontecer com vocês também. Esses dias eu precisava comprar 30 centímetros de um tecido para fazer um acabamento. É até aquela camisa que eu fiz com os detalhes em pink. Fui até a loja, falei, olha, eu preciso desse tecido, 30 centímetros. Só que aí os meus olhos começam a fazer assim. E aí, gente, a paixão vem, eu me apaixono pelos tecidos e saio com 5 tecidos da loja. Acontece isso com mais alguém, gente? A gente vai comprar uma linha e sai com um monte de aviamentos? 18ª e última confissão desse vídeo é que eu não sei, eu sempre falo isso pra todo mundo, eu não sei como uma pessoa pode viver sem ter uma máquina de costura em casa, sério. Eu não consigo entender, gente, como que uma pessoa consegue viver a vida dela sem ter uma máquina pra fazer um ajuste numa peça. A pessoa nem precisa ser uma costureira ou ter isso como profissão. Uma maquininha de costura faz toda a diferença numa casa, vocês não acham? Gente, eu espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado de saber algumas histórias sobre mim, de como foi o meu início. Eu fiquei muito feliz de gravar esse vídeo pra vocês. Como eu disse, foram coisas que eu fui anotando no meu caderninho e quando eu vi, eu tinha uma lista de coisas que eu poderia, sei lá, conversar com vocês, dividir com vocês. E antes de terminar esse vídeo, eu tive a ideia de fazer um convite
para que 3 youtubers de costura que eu amo muito também fizessem esse vídeo contando pra gente confissões do mundo da costura, de coisas que já aconteceram com ele. Eu gostaria muito de ver a Fernanda Hertel, linda, maravilhosa. Ela tem tanto conhecimento, é uma pessoa que eu admiro tanto, que eu sei, tenho certeza. Ela já falou tantas coisas no podcast, mas eu sei que ela tem muitas coisas legais para compartilhar com a gente. A segunda pessoa é o Jonatas Verle, que assim, eu amo ele. Eu acho ele muito fofinho, ele é muito divertido, um dos podcasts mais legais, na minha opinião, é o podcast que ele gravou com a Feira. Eu dei tanta risada, aprendi também. Ele é uma pessoa incrível, eu adoro os vídeos que ele faz. Eu tenho certeza que ele tem muita história boa pra compartilhar com a gente. E a terceira youtuber é a Suelen Rezende, que também é uma fofa. Eu admiro muito o trabalho dela, principalmente por ela ter esse viés que vai mais para sustentabilidade, para reutilização de materiais, que é uma coisa que, vocês sabem, faz parte do meu DNA. Eu amo muito, eu acho ela super competente no que ela faz e eu gostaria muito de que ela compartilhasse com a gente confissões de costureira. E óbvio, né, vocês também podem contar aqui nos comentários confissões, coisas engraçadas, inusitadas, ou como vocês aprenderam a costurar, que eu vou amar ler tudo. Eu sempre leio tudo, respondo tudo bonitinho, tá? Então vocês estão à vontade para me deixar suas confissões de costureira aqui nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei muito que eu tô até cansada, mas valeu muito a pena. Um super beijo, muito obrigada por estarem comigo e a gente se vê no próximo vídeo.